Olá, eu sou o Darcio Cavallini, sou o criador das terapias quantiônicas e vou falar um pouquinho hoje sobre os problemas psiquiátricos e as pessoas que sofrem com esses sintomas, e em especial para você que tem alguém dentro da sua casa com esse tipo de dificuldade, com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, enfim. E vou abordar esse assunto na visão da quantiônica e mostrar que é possível ser feliz cuidando dessas pessoas. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreva no canal e convide seus amigos. Bom, você tem alguém dentro de casa com distúrbios mentais, com problemas na área da psiquiatria? Você conhece alguém que tem? Tem um parente distante? Se você se encontra nessa situação, eu entendo a sua dificuldade, porque quando começa alguém dentro da sua casa com dificuldades desse tipo, e que se resume mais ou menos isso, começa a sentir coisas que primeiro, num primeiro momento, a gente acha que é um pouco de dengo da pessoa, está fazendo de vítima. Porque demora muito tempo para a gente chegar à conclusão que aquela pessoa está doente, está refém de um problema. E o interessante é que essa pessoa, quando ela começa a apresentar os sintomas, e uma grande dificuldade de se trabalhar com isso é que demora muito, às vezes, dentro de uma família, se perceber que aquela pessoa tem depressão ou esquizofrenia, ou bipolaridade, ou coisa do tipo. Então o diagnóstico demora muito tempo para ser fechado. E o interessante é que quando começa esse tipo de situação, como ninguém tem informação, a família fica perdida e literalmente começa a mudar a rotina da família. Porque a gente tem uma noção de primeiros socorros, né? Se você tem um corte, sei lá, limpa, lava, bota um band-aid, faz um curativo, leva no pronto-socorro, dá uns pontos, tomou um tombo, sei lá, enfim, né? A criança. Existem esses princípios que a gente tem como cultura saber cuidar disso, porque, né, já é cultural. Mas quando a gente está falando de distúrbios mentais, por exemplo, de criança, a gente fala de autismo, com o velho a gente fala de um idoso, né? A gente fala de Alzheimer, de senilidade. É até meio compreensível, né? Mas quando você fala de uma pessoa que é útil para a sociedade, é um cara produtivo, tem emprego, é um cara legal, cumpre suas obrigações, etc. E do nada, de repente, esse cara começa a mudar seu comportamento. Começa a perder o interesse pela vida. Deixa de, por exemplo, não tem mais alegria, não tem mais interesse em fazer aquelas coisas que simplesmente gostava. Começa a ter dificuldade no apetite, ou come demais, ou não come, não se alimenta. Começa a perder o interesse, inclusive, de executar as funções básicas de higiene, por exemplo. Em geral, começam os problemas se a família é de classe média para baixo, porque, de acordo com a sua situação, acaba perdendo o emprego, porque deixa de ser produtivo, começa a causar problema na empresa. E como não se comprova que ele está doente ainda, porque parece que é só uma percepção de que ele perdeu o interesse, imagina então os danos que vai causando no grupo familiar. Fora o fato que
essa pessoa se torna dependente. E sempre vai ter alguém dentro da casa, que seja mãe, seja esposa, o irmão mais novo, o irmão mais velho, enfim, que é aquela pessoa que acaba o doente se tornando dependente dele. Essa outra pessoa também acaba tendo sua vida fragmentada, sua vida totalmente alvoroçada, bagunçada, porque perde inclusive as suas possibilidades de ter suas horas de lazer, porque nos momentos em que tem folga, vai cuidar desse parente que está ali, vai, né, tentar reanimá-lo, e queira ou não queira, a família se desestrutura, porque se for uma família de muitas pessoas que moram junto, alguns ficam contra, quando já se viu, vê se toma jeito, faz não sei o quê, e outros não, outros se compadecem, ficam com pena e querem ajudar. Mas como ajudar? Se não existe informação, não existe band-aid para você colocar nessa ferida. Não tem como. E aí se perde, porque de acordo com o tipo de sintoma, quando se chega à conclusão que aquela pessoa está dependente, está doente, vamos buscar o médico. E infelizmente a medicina, nesse aspecto, nesses diagnósticos da área da psiquiatria, não tem como fazer a não ser controlar os sintomas. Então vai medicar o paciente com ansiolíticos, com calmantes, então é um comprimido para dormir, aí acorda, toma outro comprimido para acordar, o outro para não ter ansiedade, o outro para não ficar nervoso, enfim. E o pior de tudo é que essa medicação em poucos meses não vai fazendo mais efeito. Tem que voltar no médico, aí acrescenta uma dose maior e vai seguindo assim, e volta para o médico e muda o diagnóstico, porque não é mais isso, é aquilo, porque infelizmente a medicina não tem o que fazer a respeito desse tipo de doença. E é muito mais fácil você lidar com isso do que você imagina. Para isso você tem que entender que nós somos um espírito num corpo físico. E que essas doenças da área da psiquiatria são doenças da alma, não é do corpo físico, e por isso que a medicina está de mãos atadas e não consegue fazer nada além do que faz. Imagina, eu tenho certeza absoluta que o médico estudou tanto, e ele, como princípio para ser médico, o sonho de vida dele é ajudar as pessoas. Então, ele não faz por mal, ele faz porque não tem outra ferramenta, não tem o que fazer. E ele faz aquilo que é seu melhor, só que está no caminho errado. O GPS não está funcionando. Então, se você tem pessoas na sua casa que estão com dificuldades emocionais de alguma forma, não precisa entender e tentar fechar o diagnóstico, se é depressão, se é bipolaridade, se é esquizofrenia, não interessa qual é o diagnóstico. Mas se você percebe que o comportamento dessa pessoa não está adequado, ele não é mais a mesma pessoa que era algum tempo atrás, essa pessoa está precisando de ajuda. Então a primeira coisa que precisa é de acolhimento. Nunca imagine ou pense que essa pessoa está fazendo isso de pirraça ou porque está numa fase de vitimismo. Não, acolha. É a primeira coisa. Segunda, vá buscar ajuda na espiritualidade. Espiritualidade sem religião. Aí sim você vai encontrar a cura, porque essa doença é uma doença da alma. E nós somos uma alma que tem um corpo físico. Então, esta alma é que comanda as ações do corpo físico. E quando esta alma está perturbada, quando essa alma não está na melhor das suas funções, acontece que comanda o corpo físico da forma que não é adequada. É como se você estiver totalmente bêbado e vai querer dirigir um carro.
como é que você vai dirigir esse carro? Sem nenhuma condição. É assim que acontece a alma dirigindo o corpo físico, nas suas ações do dia a dia, de amar, de viver, de sorrir, de comer, de trabalhar. Porque o motorista está perdido. E qual a solução? Busque na espiritualidade sem religião. Aí está o processo. E é muito mais fácil aprender a lidar com isso do que você imagina. Porque todos nós podemos. Porque todos nós somos espíritos. E se uma pessoa é capaz de cuidar e entender disso, não precisa nenhum dom divino para entender de espiritualidade sem religiosidade. Precisa de treinamento. Deu para entender? É mais fácil do que você imagina. Busque a espiritualidade sem religião. Se você gosta desse tipo de tema, convida seus amigos, dá um like, se inscreve no canal, tá bom?